Olá, professores, professoras. Hoje eu quero falar um pouco sobre a situação do professorado em 24 anos do governo do PSDB. A educação no estado de São Paulo, desde que o atual partido, que governa o estado, assumiu a gestão no estado de São Paulo, ano após ano, a educação vem piorando muito. Em especial, o desmonte escancarado da educação, ele começou a acontecer no ano de 2007, quando então o governador José Serra, até o ano de 2007, só para vocês entenderem, o estado de São Paulo trabalhava com a seguinte realidade: professores efetivos e o professor ACT. O professor ACT era o professor contratado, Era admitido em caráter temporário. Era assim denominado, então, o professor que não era efetivo. Ou era efetivo ou era ACT. 2 de junho de 2007, o governador do estado de São Paulo, então, na época, o senhor José Serra, decide, então, mudar o regime de contratação do professorado. Até no dia 2 de junho, o professor que estava com aulas ou classes atribuídas, ele passou a ser denominado professor categoria F, regido pela Lei 1010. No dia 2 de junho, o professor que não tinha classes ou aulas atribuídas, ele passou a ser, então, regido pela Lei 1093/09, que é o antigo categoria L e depois virou categoria O. E assim começou, então, de forma escancarada, o desmonte da educação no estado de São Paulo. Porque os professores no estado de São Paulo, eles passam problemas de ordens diversas. Ele trabalha com a superlotação de sala, ele trabalha com a falta de material, ele trabalha com a falta de respeito também dos alunos, E muitos professores, por conta de tudo isso, eles acabam doentes. Independente da categoria, nós somos uma classe de trabalhadores. Independe se eu sou efetivo, F ou O, hoje todo o estado de São Paulo, todo o professorado que atua na rede estadual de ensino, de alguma forma sofre. Muitos professores efetivos, categoria F, hoje, quantos não estão doentes em sala de aula, tentando entrar com licença saúde e tem sua licença negada, trabalhando doente? Quantos professores efetivos, quantos professores categoria F já deu o seu tempo de serviço, pediram a liquidação de tempo, a sua aposentadoria, e muitos estão há mais de 2 anos aguardando esse processo de aposentadoria? Já não aguentando mais trabalhar, mas tendo que ir porque a sua aposentadoria não sai, o que é um direito dele, porque ele trabalhou, ele quer aposentar, não é por favor, é por tempo de serviço, tempo de exercício no magistério do estado de São Paulo. E essa aposentadoria não ocorre nunca para esse professor. E nós temos, assim, em meio ao professorado, a parte mais fragilizada, que é o então denominado categoria O ou categoria V. E esse professor categoria O, categoria V, como ele é tratado hoje na rede estadual de ensino? Ele assina um contrato por 3 anos de trabalho. Ao final de 3 anos de trabalho, ele é então demitido da rede estadual de ensino. Mas nessa demissão, ele não recebe nenhum direito trabalhista, que seria o correto, uma vez que dizem que somos CLT. Ele não recebe fundo de garantia, ele não recebe seguro-desemprego, ou seja, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. O categoria V é ainda uma situação mais precarizada ainda, porque ele nem o direito de ter aulas ou classes atribuídas ele tem. Ele só pode trabalhar em caráter eventual, ou seja, ele só ganha pelo dia trabalhado, não recebe sábado, não recebe domingo, não recebe feriado, enfim. E esse desmonte da educação, ele muito prejudica não somente o professor, prejudica a sociedade, porque todo um trabalho que é feito durante o ano letivo numa escola, ele é quebrado ao final de cada ano, porque o professor contratado, ele não tem uma escola fixa para trabalhar, cada ano ele está em um lugar. No ano de 2014, final do ano de 2014, os professores saíram então na chamada duzentena. O que seria essa duzentena? Termina o meu contrato, eu fico 200 dias afastado da sala de aula
e só retornaria para a sala de aula em agosto de 2015. Só que ocorreu em agosto de 2015. Muitos professores não conseguiram voltar. Por quê? Porque no dia 2 de setembro de 2015, o governador do estado de São Paulo, ele baixa um decreto 61466, proibindo novas contratações. Com isso, muitos professores que já foram punidos, porque nós vemos a duzentena ou 180 dias como uma punição, como um profissional trabalha, cumpre todo o contrato de trabalho e depois ele é punido em ficar 180 dias sem poder exercer a sua profissão. O governo do estado de São Paulo é o único que faz isso. Nenhum profissional da educação passa por esse tipo de situação no país. Muito bem. E aí no ano de 2016, no final do ano de 2015 ainda, o governo percebeu que se ele dispensasse novamente os professores, ia faltar mão de obra, porque nós somos vistos como mão de obra e não como profissionais da educação. Ele permite então, ele cria um PLC, que é o PLC 51/15, permitindo somente a quarentena. Mas ele fez isso não porque ele é bonzinho, ele fez isso por conta da necessidade que ele tinha da nossa mão de obra. Final de 2016, o governo do estado de São Paulo mais uma vez dá uma apunhalada nas costas dos professores. Solta então a resolução 72, que muito prejudicou o professorado, principalmente o professor contratado. Por quê? Nós tivemos professores contratados que chegaram a lecionar por uma carga de 32 aulas em 8 escolas. Como você vai desenvolver o seu trabalho bem, tendo que correr por 8 escolas durante a semana? É quase impossível fazer uma coisa dessa. 2017, termina então o contrato dos professores que foram admitidos em 2014. O governador mais uma vez percebeu que ele iria precisar de mão de obra. O que ele faz então? Reduz os 180 dias para 40 dias. Não porque ele é bonzinho, repito mais uma vez, por conta da necessidade de mão de obra. Só que aí ele faz o quê? Ele solta então uma quarentena. E ele coloca os professores mais uma vez numa situação muito difícil. Porque ele soltou resoluções equivocadas. Nós vivemos hoje, nós tivemos o final do ano de 2017, um final de ano tumultuado. O ano de 2018, durante o período de férias, que era para o professor descansar, os professores, principalmente os professores contratados, não tiveram descanso, tá? E digo mais, nós temos grupos de professores, porque muitos podem falar assim, presta concurso público que vocês saem dessa situação. Não sei se o concurso hoje é a solução para o governo do estado de São Paulo, porque nós temos grupos, como é o grupo do Quero Meu Cargo Já, onde eles estão pleiteando o direito deles à vaga, porque eles seguiram aquilo que a Constituição Federal determina, que ingressará no serviço público através de concurso público. Muito bem, 2013, o governo do estado de São Paulo diz então, levanta isso como uma bandeira de propaganda, o maior concurso da história do magistério, 59 mil vagas. E afirma até hoje que ele já chamou dessas 59 mil, 63 mil. Mas eu vou deixar um questionamento. Ele chamou mesmo 63 mil concursados? Ora, claro que não. O que o governo do estado de São Paulo fez? Para cada uma vaga, eles chamavam 10 pessoas que tinham passado no concurso. Só que somente um era nomeado. Então ele chamou 10? Não, ele chamou um. Na real situação, desses 59 mil cargos que o governo diz em 2013 que ele estava disponibilizando para concurso, ele não chamou mais que 40 mil concursados. E hoje esses professores do concurso de 2013 vivem uma situação dramática também. Por quê? Muitos são categoria O, tiveram seu contrato extinto, foram aprovados em concurso no final das contas. Estão desempregados e sem o seu cargo que é dele por direito, porque ele prestou um concurso público. O desmonte da educação acontece com todo o professorado, não é só com o contratado ou com categoria F ou com o efetivo, é com todos. Nós temos aí em vista, né,
a situação do professor readaptado, que no período de férias estava sendo convocado, avisando que ele teria que retornar para a sala de aula, sem o governo pouco se importar se esse professor tem condições físicas de saúde para retornar à sala de aula. Então o desmonte da educação ele acontece sim. Cabe a nós, professores, no ano de 2018 lutarmos e lutarmos muito, principalmente os professores contratados, porque hoje sofre o professor que era contrato 2014, que hoje é candidato à contratação, mas tem o pessoal de 2015 que no fim do ano, se não lutar, vai passar também pela duzentena. Então a luta, ela deve ser unificada, independente se eu sou categoria F, efetivo, categoria O, categoria V, nós temos que lutar por uma educação de qualidade. Nós temos que lutar para que o nosso trabalho possa ser exercido de uma forma mais humana. Porque da forma que está sendo feito, o desrespeito com o professor está perdendo a condição do professor trabalhar tranquilamente. Como eu vou trabalhar tranquilamente se eu sei que no final do ano eu vou ficar desempregado, que eu posso ficar 180 dias em casa sem exercer a minha profissão? Como eu vou trabalhar tranquilamente se eu prestei um concurso público e o governo do estado de São Paulo não me chama? Isso tanto para os cargos de PEB 1 e PEB 2. Eu repito, eu sou a favor que a rede tivesse todos concursados, porque acabaria de vez com esse problema na educação do estado de São Paulo. Mas infelizmente o estado de São Paulo ainda não vê dessa forma. Ele não vê o professor como uma chave de transformação para uma sociedade.